Boa noite, que a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Deus continue abençoando esse ministério de louvor, continue sendo esse instrumento que são para ministrar a palavra de Deus às nossas vidas. E nessa noite nós vamos continuar nos deleitando na presença de Deus, agora abrindo a palavra, as Sagradas Escrituras, e Deus tem algo maravilhoso para nos falar essa noite. Eu sei porque Ele falou ao meu coração. Fui abençoado ao meditar nessa palavra, e eu tenho certeza que assim como Ele falou ao meu coração, Ele também preparou algo especial para você nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir no capítulo 4. Nós vamos começar no versículo 7 e vamos até o 18. E após a leitura, eu peço que todos permaneçam com as suas Bíblias sobre o colo aí, para que a gente possa continuar acompanhando as demais referências que serão aqui colocadas. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Mas se quiserem acompanhar ali no telão, diz assim a palavra de Deus, em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Essa palavra, meditando nela, foi fruto de um questionamento colocado aqui ontem na reunião. O pastor Wellington fez uma reunião com o ministério e ele colocou algumas perguntas. E uma delas que ficou no meu coração foi por que algumas pessoas ficam pelo meio do caminho. Ele contava aqui para os diretores de departamento, para os irmãos que estão envolvidos à frente de trabalhos aqui na igreja, o quão complexo é para a liderança, no caso, o nosso pastor, preparar obreiros, trabalhar junto com homens e mulheres que se dispõem inicialmente a fazer algo e, dado momento, as pessoas abandonam aquele ministério a qual
ao qual se propuseram a trabalhar, ministério esse que foram chamados por Deus. Eu tenho certeza que muitos foram tocados por Deus para estar ali, e em algum momento eles largam, abandonam, e fica aquele vazio. De alguma forma ele é preenchido, mas isso gera um desgaste, gera um problema, gera uma situação que não é a ideal. E eu acho interessante que nessa noite a gente pegue duas referências, dois homens que são paradigmas, exemplos totalmente opostos de alguém que assumiu o compromisso, foi chamado por Deus e levou isso até o fim. E um outro exemplo, a gente vai ter o oposto. Uma pessoa que começou bem, começou trabalhando, mas, dado momento, abandonou o seu chamado, abandonou o seu ministério, abandonou o próprio Paulo. O exemplo positivo vai ser Paulo, e a gente leu aqui uma passagem linda, maravilhosa, dele escrevendo a uma igreja, a igreja de Coríntios, dos Coríntios, né? E a gente vai falar sobre Demas, no outro ponto, no lado oposto, de alguém que abandonou justamente o seu chamado. Mas a gente estava aqui pela manhã, estudando na Escola Bíblica Dominical, e foi ensinado na classe dos adultos acerca de algumas linhas de pensamento, escolas filosóficas, formas de pessoas pensarem, organizarem suas ideias. E o pastor Wellington falou aqui com a classe das irmãs, o pastor Jarbas estava com a classe dos homens lá em cima, e eles falaram do capítulo 17 do livro de Atos, quando Paulo está em Atenas e ele vai até o Areópago. E lá ele se depara com filósofos, com pessoas que são adeptas a algumas linhas de pensamento. E lá, a gente teve na Escola Bíblica Dominical, nós conhecemos a linha filosófica dos estoicos, conhecemos também dos epicuristas. E eu vou falar um pouquinho, então, dessa segunda linha, dos epicuristas, ou epicureus. E essa linha é interessante a gente conhecer, ela e dos hedonitas, que levou ao hedonismo, né? E a gente vai entender um pouquinho do que Paulo fala quando ele alerta que Demas se sucumbiu, ele se filiou, ele se entregou aos deuses deste século. E a gente vai entender o que são esses deuses desse século, o que são esses tempos que nós vivemos, que ele aponta. E a gente vai falar de linhas filosóficas que remetem a 4 séculos antes de Cristo. 4 séculos antes de Cristo, então, já existia um filósofo grego chamado Epicuro. E ele recebeu um título de o profeta do prazer e da amizade. E aí, aqueles que estavam aqui na Escola Bíblica Dominical ouviram que o epicurismo, então, ele propunha uma busca por prazeres moderados, tranquilos, como um caminho para a felicidade. Ele se propunha, então, que as pessoas buscassem essa alegria, buscassem esses prazeres como uma forma de se libertar daquilo que as prendia. Prendia ao quê? Ao sofrimento. Ainda que tivesse que negar a morte. Então eles passaram a pregar que a morte era o fim dessa matéria, era o fim de tudo que poderia existir, não só a matéria, mas também aquilo que seria transcendente. E eles acabavam negando a própria transcendência. Então, estaríamos então presos a esse corpo, a essa matéria, e o momento em que ela se extinguisse, extinguiria então toda a existência. Isso resolveria um problema muito sério, né, para as pessoas, porque as pessoas sempre pensaram, e agora? Se eu morrer, o que vai acontecer da minha alma? O que vai acontecer comigo após a morte? Eles colocaram uma solução para isso. A solução era, morreu, acabou-se. Então você vai viver a sua vida de forma, vida louca, né? Você pode fazer o que você quiser. Você não precisa de ficar preso a uma
perspectiva de que após a sua morte, você teria que prestar contas a um ser divino ou aos deuses, como era a realidade dos gregos. Então, eles se livraram desse grande problema, né? Então, a meta era eliminar o sofrimento corporal, libertar o homem do temor do destino. Ele não temia mais o seu destino. Ele poderia viver da forma como ele quisesse. Ele estava, então, liberto dos deuses, da morte. Ele aprendeu que limitar os desejos era uma forma de se aprisionar, de se conter, e isso não era mais necessário. Mas essa filosofia, ela já era uma evolução, ela já surge no final do quarto século antes de Cristo, mas no começo do quarto século, nós temos o hedonismo, que é muito mais complicado. Pela etimologia, o termo hedon significa prazer, e o ismo é um sufixo que vai remeter a uma doutrina. O que nós temos então aqui? De onde vem esse hedon? Hedon vem da mitologia grega de uma deusa chamada Edonê. Edonê era a deusa que personificava o prazer. Então, nós temos o hedonismo. A origem etimológica da palavra vem desse nome dessa deusa da mitologia grega, que vai justamente apontar para esse prazer desmedido. E o hedonismo, ele era muito pior do que o epicurismo. O hedonismo, ele era o prazer extremo, a busca extrema pelo prazer, custe o que custar. O que valeria era saciar todas as suas vontades carnais. Então, Paulo estava imerso nesse tipo de cultura. Ele estava discutindo com aqueles homens que tinham esse arcabouço teórico, filosófico, para serem confrontados. Certo? E onde é que a gente se encontra hoje? Hoje a gente se encontra num mundo totalmente diferente, né? Não existe hedonismo. A gente não tem mais influência dessa filosofia dos epicureus. Longe disso, né? Hoje a gente vive uma sociedade que busca na verdade, coisas mais altas, né? Não só satisfazer as próprias vontades, mas já pensa no coletivo, já pensa na sociedade, já pensa num padrão ético mais elevado. É isso que nós vivemos hoje? Não é, né? Parece que a gente está vivendo o mesmo tempo de 4 séculos antes de Cristo, o qual Paulo tinha que combater. As mesmas ideias, a mesma filosofia, esse mesmo espírito continua presente na nossa sociedade hoje. E esse tipo de pensamento, esse tipo de força que prendeu, então, Demas. E aí eu gostaria que quem é que está operando lá atrás? A Regi. Coloca, por favor, então, Colossenses 4,14. Vamos ler 3 versículos rapidinho aqui, para a gente entender quem era esse camarada chamado Demas. Para começar, Demas é uma forma abreviada de Demétrio, um nome grego muito comum, e Paulo chama ele de Demas, é essa forma abreviada. E o nome dele só vai aparecer 3 vezes na Bíblia. Vamos lá, está sem funcionar? Tá legal, então eu vou ler por aqui mesmo. Então, a primeira vez que aparece está lá em Colossenses 4,14, e é no momento em que Paulo está na sua primeira prisão em Roma. Lá na primeira prisão em Roma, Paulo cita Demas, falando que ele estava ao lado dele. Ele diz que ele cita junto com Lucas, o médico amado, ou seja, nesse momento em que Paulo fala de Demas, ele está falando que Demas era um companheiro, era alguém que estava próximo dele, e ele é citado juntamente com Lucas. Uma posição de destaque. Ele tinha ali uma posição dentro de uma equipe que compunha aquela equipe ministerial de Paulo. Demas fazia parte diretamente dessa equipe. No segundo momento, a gente encontra em Filemão 1:24 a palavra cooperador. Lá ele diz que Demas é meu cooperador. E essa mesma palavra ele usa para designar Tito, Timóteo, Marcos e Lucas. Olha só nome de peso. Ele está falando que Demas está no mesmo patamar, utiliza a mesma
expressão meu cooperador para se referir a Demas, a mesma expressão que ele usa para se referir a Tito, Timóteo, Marcos e Lucas. E aí vocês entendam o peso que tinha esse homem dentro desse grupo que Paulo tinha como suporte. É aquele que trabalha junto. O termo grego, sinergos, ele vai trazer literalmente essa expressão, aquele que trabalha junto. É um companheiro de obra, aquele cara que está junto comigo. Isso significa que Demas não era mais um membro, um simples membro daquela igreja que estava sendo plantada. Não. Ele era um cooperador, alguém que tinha uma importância, que tinha uma posição de destaque. Depois, aparece lá em 2 Timóteo 4,10. E aí, lá em 2 Timóteo 4,10, a gente vai se referir, então, a esse ponto em que me chamou mais atenção. Olha aqui que diz 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. E aqui segue. Essa daqui são as recomendações finais do bom e velho Paulo, já à beira de ser executado, à beira de ser morto. Ele estava na sua segunda prisão em Roma e nesse momento ele estava escrevendo, provavelmente, num local bem desconfortável, num lugar bem desagradável, e a sentença de morte, com certeza, já havia sido declarada sobre a vida dele. E nessas recomendações finais, ele cita mais uma vez Demas, e ele cita pela última vez, e ele diz que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E o que a gente pode extrair desses capítulos finais, as últimas letras que saíram, as últimas frases, as últimas recomendações que saíram de Paulo? Primeiro, a gente percebe aqui o desamparo. Ele me desamparou. E eu acho que quem se sentiu algum dia desamparado sabe o quanto isso dói, o quanto isso machuca. A dor de se sentir desamparado, de se sentir sozinho, de se sentir abandonado, é uma dor que o próprio Cristo sentiu. O próprio Cristo sentiu porque no momento em que ele subiu aquela cruz, no momento em que ele levou sobre ele todos os nossos pecados, ele se sentiu sozinho. Ele sentiu a dor de carregar todos os pecados de uma humanidade. E essa dor que ele sentiu, uma parte dela, um pouco dela, Paulo sentiu. Talvez você tenha sentido também em algum momento da sua vida. Talvez em algum momento da sua vida você tenha confiado em algum amigo, em algum familiar, às vezes até um familiar muito próximo, um pai, uma mãe. E por alguma razão, essa pessoa, no momento que você precisava, ela não pôde suprir aquela sua necessidade, aquele seu desejo, aquele seu anseio, talvez não tenha sido suprido, não tenha sido atendido. E aí você sentiu a dor do desamparo. E Paulo sentiu essa dor. Ele sentiu que Demas, no momento em que ele precisava tanto de Demas, no momento em que ele estava preso num local em que ele não tinha mais condições, já tinha sido condenado à morte, ele precisava desse ajudador, precisava desse homem que no passado, e num passado bem próximo, a gente está falando de um intervalo de 5 anos aproximadamente, no momento em que Paulo cita Demas como cooperador, até chegarmos aqui em 2 Timóteo 4,10, em que Paulo coloca ele como alguém que havia abandonado, como alguém que havia desamparado. Então, nesse espaço de 5 anos, o homem saiu lá de cima,
da mais alta estima, como sendo considerado um cooperador, para ser considerado agora alguém que havia desamparado seu amigo Paulo. Mas olha aqui, isso não fica por aqui também. Paulo usa o termo, ele amou o presente século. E quando a gente pega no original, a palavra que é utilizada aqui para falar desse amor que ele teve pelo presente século, ela está ligada à raiz do amor ágape. Não é um amor qualquer. O amor que nós devemos ter para com o nosso Deus, um amor que indica decisão, devoção, é o mesmo amor que Paulo está utilizando para se referir ao amor que ele dedicou ao mundo, ao presente século. Então não foi uma decisão intempestiva, ele simplesmente acordou do dia para a noite e foi embora. Não, ele escolheu amar, ele escolheu, assim como ele amava a Deus, enquanto estava servindo ao lado de Paulo, ele escolheu amar agora o presente século. E não paramos por aí. O presente século, ele está falando de um sistema, é um modo de enxergar o mundo, é um modo de vivenciar essa vida aqui terrena, que ele sintetizou como sendo o presente século. E isso faz um contraponto ao que está por vir. Paulo sempre utiliza essas figuras. O presente século, relacionado a tudo que está aqui dentro desse mundo, do tempo em que nós vivemos, e ele sempre faz referência às coisas que são dos céus, aquilo que está por vir, como aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, que é um dia estar com o nosso Pai para todo sempre, para a eternidade. Então ele faz esse contraponto, e esse é o presente século que ele coloca aqui. Nesse presente século, então, um conforto imediato e a segurança material que se opõe à cruz. Porque esse presente século, quando as pessoas se dedicam a viver a forma como eles vivem aqui, de forma dissoluta, né, eles sentem um conforto, eles sentem que existem elementos que garantem a eles um certo conforto, uma certa segurança. O que seriam esses elementos? Seria o dinheiro, seria o poder, seriam os contatos, seriam as amizades que eles têm com órgãos, com pessoas ligadas a certos poderes. Isso tudo traz para eles uma segurança, traz para eles um conforto. E ele fala também de Tessalônica, não é? Abandonou e se foi para Tessalônica. Tessalônica representava, então, naquele momento, uma cidade rica, próspera. Quando Demas deixa Paulo, ele vai procurar um lugar que pudesse ofertar para ele segurança, pudesse ofertar para ele condições de prosperar. E tudo isso foi falando comigo, pastor Wellington, lembrando daquelas palavras que o senhor trouxe ontem na reunião, porque a gente tem, muitas vezes, feito igual Demas. Isso bateu em mim, essa palavra, ela falou ao meu coração. Se ela vai falar ao seu coração, amém. Mas, primeiramente, ela falou ao meu coração. Primeiramente, eu senti esse incômodo, o Espírito Santo falando comigo, me incomodando, porque a gente acaba ficando cego, a gente acaba ficando realmente entrando de uma forma tão cega dentro dessa lógica, desse sistema, que a gente acaba sendo um Demas de uma forma muito clara, muito patente, como a gente se encontra nesse momento em que a gente deveria estar olhando para as coisas de Deus. E Paulo, então, ele trata com esse problema de uma forma muito madura. Ele tem uma forma muito graciosa, mas as palavras que ele usa aqui são palavras assertivas. São palavras que apontam a gravidade do que aconteceu com Demas nesse momento aqui. E ele registra a verdade sem esconder nada. Paulo não passa a mão na cabeça de Demas. Ele fala, olha, ele abandonou o nosso Deus e ele preferiu, então, se adequar amando o presente século. As coisas que eles tinham como referência já não são mais as mesmas coisas. Ele mudou a sua postura. Ele não romantiza, ele não esconde isso que ele chama o que nós chamamos de uma deserção. Se existe no militarismo uma coisa que é séria, é a deserção.
Vocês sabem qual o único artigo que gera a pena de morte hoje no Brasil? Qual é? A gente tem pena de morte no Brasil ainda. Cadê os militares? O que leva a pena de morte hoje no Brasil? A deserção. Você desertar, você abandonar a linha de frente de um exército, hoje no Brasil é a única coisa que pode levar uma pessoa à morte. Se for declarada uma guerra, o Brasil entra numa, Deus me livre, mas se por um acaso isso acontecer um dia e alguém lá na linha de frente abandonar as fileiras do exército e partir para o outro lado, ele está passível de ser condenado. Se for recuperado esse militar, se for resgatado, ele vai ser resgatado para a morte, para ser punido com a pena de morte. E isso é para vocês terem uma noção da gravidade do que é uma deserção, como Paulo enxerga isso, como nós hoje ainda enxergamos a deserção. Ela causa prejuízos extremos, porque você está deixando, quando um militar, no caso aqui, a figura continua sendo militar, ele abandona as linhas do seu país e passa para as linhas adversárias, ele começa a passar informações, estratégias de guerra, ele começa a passar coisas que vai ser um ativo muito grande para o exército inimigo. E Paulo, ele não quer vingança, ele não amaldiçoa Demas, ele simplesmente constata o fato e segue em frente. Tanto que ele fala aqui em poucas linhas o que aconteceu e já continua passando para outras recomendações. Então ele não traz isso dentro do coração dele, essa raiva, essa tristeza, não. A gente vai falar logo mais à frente, ainda na segunda carta aos Coríntios, de tudo que Paulo passou. Paulo não era um menino, Paulo já é um senhor aqui no final da sua vida. Ele já havia passado por muitas dificuldades. E quando a gente fala de dificuldades, são dificuldades tremendas. Está aqui, a gente vai lá para a segunda carta aos Coríntios. Se a gente abre aqui, a partir do capítulo 11, olha só as coisas que Paulo enfrentou. Ele diz aqui, no 11:22, são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. E eu sempre ficava me perguntando, por que ele está falando 40 açoites menos um? Por que ele não arredondou logo para 40, né? 39, né? Oi? Olha só 39. Zerou. Pronto, tá aí, não podia chegar a 40. Então era só 39 menos 1. Quem aqui já levou um açoite, sabe o quanto isso deve doer, né? Imagina ele aqui, 39 menos 1, não chegava no 40, não podia chegar no 40. Então tá aqui, bem explicado pelo pastor Wellington. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, e muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Essa parte aqui é que pega, né? Depois dele falar um monte de coisas que vocês falam, não, isso aqui é o ápice do sofrimento do ser humano. O cara foi açoitado, o cara ficou no alto mar lá, naufragado, e aí no final ele coroa com tudo. A cerejinha do bolo é a preocupação com as igrejas. Isso consumia Paulo. O sofrimento dele, então, queridos, não era coisa pequena. Era coisa grande, era coisa que realmente trazia para ele essa dor. Mas ele, mesmo assim, ele não guarda amargura. No verso 16, sobre os que o abandonaram na defesa, ele diz, que isto não lhe seja imputado. Em nenhum momento ele leva isso no coração dele.
ele, pelo contrário, ora a Deus que essas coisas que essas pessoas fizeram contra ele, não seja imputada a elas. O coração de Paulo permaneceu, então, livre de amargura. Ele conseguiu enxergar que essas pessoas, o sofrimento delas, a dor delas, já seria grande, já seria enorme, porque elas simplesmente deram as costas para Deus. E na oração dele, ele pede que isso que elas fizeram contra ele não fosse imputado. Você já orou por uma pessoa dessa forma? Uma pessoa que fez o mal para você, uma pessoa que te prejudicou. E ontem a gente estava ouvindo, né, amor? Uma pessoa contando, porque olha, aquela pessoa me fez um mal, me fez algo muito ruim, eu estou lá no trabalho, eu não faço nada contra ela, mas se eu encontrar ela na rua, aí ela vai ver. Não é isso? A gente estava ouvindo ontem no almoço. E a gente tem que orar como Paulo. Deus, que não seja imputado, isso que ela fez contra mim, que não seja imputado a ela, esse tipo de pecado. Olha o grau de maturidade desse homem. Ele redireciona o foco para a missão. Porque quando a gente volta aqui, em 2 Coríntios, na passagem que a gente leu, olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa, o que tem aqui em 2 Coríntios 4. Primeiro que ele fala que nós temos um tesouro, que ele está sendo guardado em vasos de barro. Ao longo do capítulo aqui, ele começa, a gente já pegou do capítulo 4, mas ele está falando do Evangelho, ele está falando daquilo que é mais precioso na minha vida e na sua vida, que é o Evangelho de Cristo. Nós somos portadores desse Evangelho, não é isso? Só que nós somos vasos de barro. O vaso de barro, tanto hoje como antigamente, era um tecido barato. Hoje, vaso de barro é caro hoje? Não, né? Acho que barro é uma das coisas, matéria-prima mais abundante que tem, né? Você pega uma argila ali, um barrozinho, molha, pronto, você tem uma matéria-prima para fazer um vaso de barro. Então, sempre foi algo muito barato. E nós somos esse vaso de barro. Ah, porque é o pregador e é um vaso de barro. Ah, é porque vaso de barro. Se não for o tesouro que está nele, que é o Evangelho de Cristo, se não for isso dentro de nós valemos nada, absolutamente nada. E olha o que ele fala, para que se veja que a excelência do poder provém de quem? De Deus, não de nós. Ele deixa isso bem claro. Será que tem gente que não lê essa parte aqui da Bíblia? Que fica achando que é a última biscoito do pacotinho lá de bolacha? E fica achando que é alguma coisa? Por quê? Está escrito aqui bem claro, que está falando isso não é nada mais, nada menos do que Paulo. É o Paulo de Tarso. Aquele que um dia estava lá, andando, de repente caiu do cavalo, ficou cego. E essa luz que cegou ele, fez cair dos olhos dele uma escama que o cegava. E antes ele achava que a lei que ele defendia, ela era o fim em si mesmo. Só que quando aquelas escamas caíram dos olhos deles, ele entendeu que aquela lei apontava para Cristo, que Cristo era a salvação, porque se fosse por aquela lei que ele defendia, todos já estariam mortos e condenados. Mas era Jesus Cristo, aquele que havia libertado ele das amarras do pecado, que havia tirado dele aquelas vendas, e agora ele conseguia enxergar tudo isso. E ele conseguia enxergar muito bem que ele era um vaso de barro e que a excelência provinha de Deus e não dele. E em tudo somos atribulados. E aqui chega um jogo de palavras que joga a gente para lá, joga para cá, e a gente fica maravilhado, porque olha só, em tudo somos atribulados. Quem não passa por tribulações, meus amigos? Quem não passa por tribulações, minhas amigas? Somos todos atribulados de alguma forma. São coisas que acontecem no nosso trabalho, na faculdade, dentro da nossa família. São tribulações que vêm sobre nós. Só que a gente não é angustiado. Nós ficamos perplexos, mas a gente não fica desanimado. O crente não fica andando de cabeça baixa ali, se arrastando e querendo se fazendo de coitadinho. Não fica.
Por quê? Nós ficamos perplexos, mas a gente não fica desanimado, a gente tem uma esperança. Nossa esperança está em quem? Em Cristo. E quando a gente fica desanimado, quando a gente fica cabisbaixo, a gente está mostrando que a gente não tem essa esperança, a gente não tem a fé suficiente. E fé, queridos, fé não é uma coisa que a gente possa ficar estudando. Agora eu vou ficar estudando aqui a teoria da fé. Vou ficar agora, eu quero saber tudo sobre fé. Só tem uma forma da gente entender o que é a fé. É viver, é experimentar, é vivenciar. E só tem uma forma de a gente vivenciar essa fé de forma genuína. A gente tem que passar por dificuldades. Não foi isso que Paulo fez? Não foi o que aconteceu com Paulo? Não foi o que aconteceu com o próprio Cristo? E por que a gente quer dar uma de... eu quero ser o que tem a maior fé, mas eu não quero passar por nenhum tipo de provação. Não quero passar por nenhum tipo de dificuldade. Eu quero que tudo aconteça como se eu estivesse voando em brancas nuvens ali, andando em brancas nuvens. Não, a fé é algo vivo, é algo que a gente tem que vivenciar, é algo que a gente tem que experimentar, é algo que a gente tem que entender na prática como ela se revela. Mas não para por aqui. Somos perseguidos, porém não abandonados. Ei, querido, minha irmã, você não está sozinho, você não foi abandonado. Por mais que Paulo tenha se sentido abandonado por Demas, Deus não abandonou ele. Por isso que ele estava tranquilo, tranquilão, estou lá, estou para morrer aqui, estou num calabouço aqui, estou não importa o lugar que eu esteja, não importa a situação que esteja acontecendo, eu não estou abandonado, o meu Deus vive, Ele está aqui comigo, é Ele que me consola. E Ele está dizendo aqui, olha, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém nós não somos destruídos. Caiu, está doendo, machucou, você não será destruído não, é Deus que te garante isso. Nós levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. E é isso que ele coloca aqui. Tem um porquê disso tudo. Tem uma razão disso tudo. Existe uma pedagogia nisso tudo. Não é por um acaso, não é porque igual as pessoas querem sofrer subindo as escadarias lá da Penha. Como eu morava lá na Vila da Penha, tinha uma igreja bem grandona com umas escadarias enormes. E as pessoas simplesmente iam de joelhos subindo aquele monte de escada, se mutilando lá, se machucando todinho, sem propósito algum. Não, esse sofrimento aqui, ele tem um propósito. A gente está vendo que tudo acontece por uma razão. E ele coloca bem claro aqui, no 10, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. É a vida de Cristo que está se manifestando em nós, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. É por causa de Cristo. É para que aponte para o sacrifício de Cristo, para que aponte que nós não somos nada, que nós somos dependentes, que nós precisamos de viver na dispensação de Cristo. E ele direciona então o foco para uma missão. Sim, para uma missão. Porque ele está dizendo aqui, a partir do 14, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus Cristo e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. Ele já estava enxergando, olha, no futuro tem uma igreja lá no Núcleo Bandeirante, onde as pessoas vão olhar para esse meu sofrimento aqui. Vai ter um vaso de barro lá qualquer falando do Evangelho. E nesse Evangelho, ele vai falar que esse sofrimento, que tudo que eu passei aqui, que tudo que eu sofri aqui, não foi em vão. Foi por um propósito. Pessoas precisavam ter suas vidas transformadas. Pessoas precisavam ter suas vidas fortalecidas para viver o Evangelho genuíno. Para elas saírem do engano, o engano desses últimos tempos, que vai ter o hedonismo, que vai ter filosofias mentirosas, que vão afirmar para muitas pessoas e vão enganar a muitos, que elas são a menina dos olhos de Deus e que com elas não pode acontecer nada. Com elas não pode acontecer nada, nem um arranhãozinho nelas, porque elas são as coisas mais preciosinhas de Deus, coisas lindas, fofinhas, cheirosinhas. Somos crentes,
fofinhos, que estão por aí sendo enganados por um monte de pastor fofinho também. São todos bonitinhos, eles são todos coloridinhos, tem fundos coloridos, tem blusinhas, tem coisas que piscam. E as pessoas estão achando que aquilo é maravilhoso. E elas estão sendo enganadas. Mas Paulo já estava dizendo, olha, abram a Bíblia. Eu estou escrevendo uma carta aqui, ó. Ei, esse livro aqui é fácil de achar. É o mais publicado no mundo. Não tem outro livro que seja tão publicado como esse daqui. Em mais línguas do que ele já foi publicado. Não tem. Pega ele, vai. Pega ele, lê lá, ó. 2 Coríntios 4, 13, 14, 15. Vai seguindo aí, porque lá está escrito que tudo que aconteceu é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para que a glória de Deus, para a glória de Deus, não é para a glória de Paulo, não é para a minha glória, não é para a glória de ninguém, mas sim para a glória de Deus. Foi ele, somente ele. Ele usa esse caso, então, como advertência. Ele, ao registrar a deserção de Demas na Escritura, Paulo a transforma numa lição permanente para todas as gerações. Ele está falando, olha, esse aqui estava ao meu lado. Há 5 anos atrás, ele estava aqui, ó, meu cooperador. E agora, ele sucumbiu. Ele simplesmente amou mais o mundo. Ele saiu, desertou. E o que era tragédia pessoal virou então um alerta para todos nós na igreja. E aquilo que o pastor Wellington estava falando ontem aqui na reunião, aquilo que ele apontava aqui, o próprio Cristo já trabalhava com isso. Porque quando a gente abre lá em Mateus 13, 22, a gente vê uma parábola, a gente lê ali uma parábola. E Jesus, através de uma figura de uma semente que caía em meio a espinhos, ele mostrava a realidade do nosso tempo. Jesus explica que aquela semente que caía entre espinhos, os cuidados são, na verdade, pessoas que estão se entregando aos cuidados deste mundo, à sedução das riquezas, sufocando, então, a palavra e se tornando infrutíferas. Demas é esse caso clássico de uma semente que caiu em meio aos espinhos. Os espinhos do presente século, eles sufocam e impedem que nós frutifiquemos. Jesus já havia diagnosticado o que aconteceria com Demas. Jesus já havia diagnosticado o que estava acontecendo com várias pessoas que estão até dentro da igreja. Mas existe um custo para esse discipulado. E Jesus é categórico. Lá em Lucas 14, 26 a 33, o que ele diz lá? 14, 33. Quem não abandona tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem um custo, queridos. É bonito, né? Falar, eu sou o líder da... E aí? O que acontece? Tem um custo. Ninguém foi enganado. Jesus já deixou bem claro que seguir a Cristo exige renúncia. Exige não se conformar, não ganhar a forma de algo que é muito forte, muito poderoso, que é esse mundo, o sistema desse mundo. E aí você sai desse sistema, você deixa de ter essa forma. E aí você tem que calcular esse custo, você tem que saber. Demas, será que ele calculou quando ele entrou, quando ele atendeu esse chamado? Chegou um momento que ele achou que aquele custo era alto demais. E aí ele pulou fora, caiu fora. Não se pode servir a 2 senhores. Mateus 6, 24 diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem essa história de ficar crente com um pé aqui e outro pé no mundo. Não tem. Você não agrada a 2 senhores. Ou você está na igreja, ou você está buscando um caminho de santidade na presença de Deus, ou você se entrega aos prazeres desse mundo. São vários. Tem muito prazer lá fora. Só que o fim de todos eles é a perdição. Aí você escolhe. Aqui a gente é feliz. Aqui a gente encontra a felicidade genuína. Aqui a gente encontra paz para o nosso coração.
Aqui a gente encontra a verdade, aqui a gente encontra o caminho, aqui a gente encontra Cristo. E não tem o que nos atraia lá fora, queridos. Não tem nada que nos faça, nos seduza lá fora. Isso falando com os olhos espirituais, né? Se você botar os olhos carnais, aí você vai ver muita coisa. Mas deixa Deus tirar dos seus olhos as escamas e mostrar para você o que é a verdade, e mostrar o quão maravilhoso é viver em comunhão com Cristo. O amor ao mundo, então, é inimizade contra Deus. Isso está lá em 1 João 2,15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E continua: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Exatamente. Demas ficou cego. Ele conseguiu enxergar só aquilo que estava a um palmo dos olhos dele. Ele preferiu sair e buscar uma cidade que oferecesse para ele conforto. Ele preferiu sair daquela masmorra, ele preferiu sair daquele calabouço, ele preferiu sair daquela prisão para ficar ao lado de Paulo, para procurar um lugar onde ele pudesse prosperar, encontrar um lugar onde ele pudesse trabalhar, talvez fazer comércio, talvez voltar para a terra dele, eu não sei, a gente não tem ainda descrito na Bíblia de onde que ele era, como ele surgiu, mas a gente sabe que, de alguma forma, ele buscou um caminho que parecia para ele mais fácil, mais seguro, mais agradável. E esse caminho não era aquilo que Deus tinha para ele. E tudo isso daí, queridos, gera impactos. O impacto da decisão de Demas para a igreja tem que ser citado aqui. E isso a gente encontra quando a gente enxerga essas situações acontecendo nos ministérios, não é isso, pastor? Primeiro, o impacto no líder. Paulo estava preso, prestes a morrer, então ele foi abandonado justamente por alguém em quem ele confiava. Para Paulo, teve um impacto. Por isso que ele registra essa dor lá em 2 Timóteo 4,16. E ele acrescenta: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me desampararam. Para Paulo, essa dor bateu. E também temos aqui o segundo impacto, que é na própria equipe ministerial. Demas era um cooperador, queridos. Não era uma pessoa que estava lá simplesmente para poder ficar assistindo os sermões de Paulo. Não, ele era um cooperador. A sua saída, de alguma forma, enfraquece aquela equipe. Tem uma quebra ali de um trabalho que está sendo desenvolvido. Nesse momento crítico, logo que Paulo estava preso, ele não tinha como desempenhar o ministério. Aqui, quando alguém deixa algum furo aqui, o pastor Wellington vai lá: não, eu vou aqui, ó, eu faço isso daqui, não, pode deixar. Não tem ninguém para poder servir água aqui, ele vai aqui e põe a água. Quantas vezes vocês já viram o pastor Wellington fazendo isso? Ele faz. Mas Paulo estava preso. Graças a Deus o pastor Wellington não está preso, não. Está aqui, está bem aqui na frente. Mas Paulo estava preso, ele não poderia se lançar para poder fazer esse tipo de ações. Tanto é que ele vai lá e pede para que Timóteo venha ajudar. Olha lá o que ele fala. Paulo precisou pedir, então, para que Timóteo viesse depressa. Está lá em 2 Timóteo 4,9. E trouxesse ainda Marcos. E tudo isso, Marcos já era aquele que tinha pisado na bola lá atrás. E aí fica mais uma lição para a gente. Se Demas, em algum momento, resolvesse voltar, o que aconteceria? Marcos, de alguma forma, tinha feito a mesma coisa. Tinha abandonado Paulo em uma das viagens. E, nesse momento aqui, Paulo fala: não, traz Marcos, para mim ele é útil. Querido, a gente está finalizando por aqui, já são 8h09. Mas se você sentiu no seu coração que você está agindo de forma que está deixando o seu ministério, está deixando aquilo que Deus colocou nas suas mãos para que você pudesse desempenhar, e de alguma forma você está negligenciando, você está dando mais atenção às coisas deste mundo. Eu não estou te falando que sejam coisas erradas, não. Às vezes a gente está preso aqui a coisas que são do nosso dia a dia. Eu não estou falando que você está em pecado, ou que você está buscando coisas
que vão te trazer algum tipo de prazer carnal, que vai ser uma afronta à palavra. Não, estou falando coisas simples, coisas do nosso cotidiano, mas são coisas que têm te atrapalhado de buscar verdadeiramente a Deus. Tem te atrapalhado, de alguma forma, de desempenhar o seu ministério. E Deus está querendo falar com você nessa noite, assim como Ele falou comigo, que assim como Marcos, no final da vida de Paulo, foi novamente chamado, porque para Paulo, Marcos era útil, Ele está te chamando nessa noite. Ele está falando com você nessa noite: olha, meu filho, você andou caminhando por aí, você buscou várias coisas, mas eu preciso de falar contigo. Tem um espaço aqui que você deixou vazio. Tem um ministério aqui que está capengando. Tem um ministério aqui, tem um departamento aqui que está precisando novamente da sua atenção. Você não tem feito o mínimo, você não tem dado a mínima atenção para algo tão precioso que eu confiei a você. Isso que você está abandonando aqui é a forma que eu encontrei, que a igreja tem para propagar o que há de mais precioso, que é o Evangelho de Cristo, para aquelas pessoas que estão precisando, para todos nós. E você tem abandonado isso, você tem largado isso, você tem negligenciado isso. Essa é a hora de você ouvir a voz de Deus. Essa é a hora de você abandonar essa síndrome de Demas e voltar a assumir a sua responsabilidade. E voltar a assumir aquele posto, aquela função que você nunca deveria ter deixado abandonada. É hoje. Hoje é o dia. Estamos aqui. 5 minutinhos para finalizar esse nosso encontro, esse nosso culto de adoração a Deus. E eu vou pedir para que o pastor Wellington faça uma oração por você. Eu vou pedir que todos se coloquem de pé. E se Deus falou ao seu coração, você vai ouvir essa oração e vai tomar uma decisão. Vai mudar de postura. Você vai ter uma nova forma de encarar a situação que você está vivendo atualmente.